10 coisas que me chocaram aqui na França. E você, Eu tá? não estou aqui, eu sou para ouvir, para ouvir se você não está falando besteira. Não vou Pra participar. pra quem não sabe, eu moro na França há mais de 9 anos e, claro, que eu morei a minha vida inteira no Brasil. Eu sou brasileira e tem muita coisa que a cultura se parece com a do Brasil, mas tem muita coisa que não tem nada a ver com a cultura brasileira e que pessoalmente me chocou. Foi um choque cultural ou pelo menos um estranhamento cultural. E como muita gente pergunta isso pra gente aqui no canal e também nas outras redes sociais, do que é que eu achei estranho, do que é que eu estranho ainda na cultura francesa, eu decidi separar 10 pontos que, para mim, foram os mais marcantes, principalmente quando eu cheguei aqui na França, que eu comecei a morar aqui lá no início. Eu vou fazer um vídeo 10 coisas que me chocaram no Brasil, já já. Pode fazer, pode Beleza? fazer. C'est Bon, parti! bah, allons-y, hein. Allons-y, c'est parti. Bonjour, afrancesados. Je suis Roberta, je suis brasiliana e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Vai, eu vou deixar você se apresentar. Bom, je suis Émile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês para te dar sobre a língua e cultura francesas e vou defender meu país aqui nesse vídeo. E esse é o canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, basta apertar no botão vermelho que está aqui embaixo e não esquece também de apertar no sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então vamos lá, qual é a sua primeira coisa que te chocou aqui na França? A primeira coisa que me chocou é a relação que as pessoas têm com o frio. Quer dizer, gente, às vezes está no inverno e tá tipo assim, -2. Se tiver com sol e se for fim de semana, as pessoas vão ficar no terraço tomando um vinhozinho e uma cervejinha gelada no terraço dos bares. Gente, pelo amor de Deus, eu dizia, como é que as pessoas aguentam? Agora você entende, porque no inverno ou no outono, quando está bem pesado e quando tem um raio de sol, um raio de um lugar um pouco azul, a gente quer aproveitar. Calangando. É isso que os franceses fazem, que a gente chama é calangar. Sabe calango que Não, fica pegando sol? não. O O jacaré, calango, o não? jacaré. A jacaré, Pronto. sei. Igualzinho. A gente chama isso de calangando. Então, É. os franceses gostam de calangar no sol, pouco importa a temperatura que faça. E na verdade você está falando no inverno, no outono, mas também na primavera e no verão, tipo quando tá um sol Mas danada, a gente gosta de ficar também. Mas para mim é mais compreensível, né? Do que, É. por exemplo, tá fazendo 0 grau, o pessoal tá lá vestido, dá para ver que tem gente que chega a estar assim, ó, Casaco bem quente crispé. para a gente se sentir confortável. E aí também tem uma questão que está ligada, que vai ser o ponto 2, que está ligada a essa questão do terraço também, que é, na minha opinião pessoal, os franceses fumam demais. E isso foi uma coisa que me chocou realmente muito, porque no Brasil, sério, no Brasil, quando você compara, é como se não existisse cigarro no Brasil, praticamente. É, eu fiquei também chocado quando eu cheguei no Brasil. No início eu não entendia porque a Roberta estava sempre reclamando do cigarro. Eu fiz, é assim, né? É assim, é sempre assim. Eu já viajei na Europa, eu sempre vi assim É na também. Europa em geral, Na, né? na Europa em geral é assim. Eu viajei também no Canadá, por exemplo, também estava assim, um pouco menos, obviamente, mas tipo, eu não achei nada de incrível, de Chocante. chocante. Mas quando eu vim no Brasil a primeira vez, eu entendi a diferença. E agora que eu já morei no Brasil, voltei a morar na França, eu também, uma coisa que me chateia muito. É, incomoda Eu mesmo. não fumo, Roberta também não Também não fuma, fumo, e além disso, a gente é asmático, então a questão de cigarro incomoda muito mais, muito. porque, por exemplo, eu não posso ficar num terraço com gente fumando, porque isso pode me causar uma bronquite. Então é uma coisa que incomoda muito, mas isso faz parte, infelizmente, da cultura, que, enfim, é um problema de saúde pública, mas Né? que eu acredito, na Acho que minha opinião, que não é levado tão a sério. o lobbying do cigarro ainda deve ficar bem É pesado muito aqui. forte. Então é importante você saber. E outra coisa também que é bem diferente do Brasil é que não é permitido, tá? Como no Brasil, não é permitido você fumar dentro de bares e restaurantes, Não é? mas na área externa do restaurante é permitido sim. E, por exemplo, é uma coisa que lá em Recife, Emílio ficou bem impressionado, é que a gente estava sempre no terraço, porque Recife faz calor o ano inteiro, sempre no terraço, e as pessoas saíam e iam para a rua para fumar, para não Atrave- incomodar as outras pessoas. Atravessar a rua para fumar e fiz, meu Deus, eu queria isso na França. Acho que eu vou entrar no lobbying anti-tabaco, anti-tabaco. E tem outra coisa também, que, claro, se você está incomodado, porque às vezes as pessoas fumam assim,
você pode pedir para a pessoa baixar o cigarro. Só que como as pessoas não estão acostumadas a outras pessoas se incomodarem, Cada dia mais, cada dia mais as pessoas respeitam e vão baixar, opa, desculpa e tudo. Mas 3 segundos depois a pessoa vai levantar de novo, porque ela tem aquele reflexo, você tem que ficar pedindo e fica uma coisa chata. Então, é. eu pessoalmente muitas vezes prefiro não calangar no terraço para não ficar cheirando cigarro e acabo comendo dentro, tá? Isso foi um choque cultural que para mim foi bem negativo. Negativo, eu entendo. Agora eu Vamos entendo. agora para a terceira coisa Qual é a terceira coisa? que me chocou na França e que eu acho que choca muita gente. Tem muita gente que acha que os franceses são chatos, que acha que os franceses são ríspidos e grosseiros, quando na verdade não é. Na verdade, nós temos um nível de formalidade, na verdade, o contrário, um nível de informalidade no Brasil que não é compatível com um, o comportamento educado de um francês comum, Ok. certo? Quer dizer, aqui na França eles são muito, mas muito mais formais do que a gente. Isso significa que a gente é mal educado no Brasil? De jeito nenhum. Cultural. Diferença de cultura, não tem nada a ver. No Brasil, a gente pode muito bem chegar para alguém e falar, por exemplo, licença, onde é que fica não sei o quê? Se eu estiver falando licença e com um tom e com um sorriso, eu estou sendo educada. Aqui na França, não. A primeira coisa que você precisa saber, acho que seria bom até anotar aqui meu assistente Estou aqui. do vídeo, é que você, sempre que você vai falar com alguém, não esqueça de dizer bonjour. Bonjour. Bonjour, que significa bom dia, ou bonsoir, se for à noite. Porque o bonjour ele é muito importante aqui na França, porque ele significa que você está considerando a existência da pessoa. Você está observando uma pessoa. Então, o bonjour, ele vai muito além de um simples bom dia, um simples boa tarde, um sorriso não substitui o bonjour. E isso, muitas vezes, as pessoas acham que os franceses são chatos porque não dizem bonjour, porque não dizem s'il vous plaît. Você precisa dizer, por favor, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que você esteja sorrindo. Aí tem gente que vai dizer, nossa, s'il vous plaît, por favor. Os franceses são muito frescurentos. Um sorriso já não basta. Não é questão de frescura. É diferente a cultura, tá? Tem mais formalidade. Eu concordo. E uma outra coisa também, que no início eu me confundia um pouco, era a questão que aqui, quando você não conhece e não tem intimidade com a pessoa, você precisa chamar a pessoa de vous. Vous é como se seria um equivalente de o senhor, a senhora, em português do Brasil, né? É o nosso vós, que está em desuso no Brasil. Então, você não vai chegar na pessoa chamando a pessoa de tu, não, não pode. A gente chama isso de vouvoiement. Usar o vous, usar o senhor, a senhora, usar o vous. A gente já tem uma expressão, uma palavra que é vouvoiement. Vouvoiement. Para Então, mostrar a formalidade. quando você não tem intimidade com a pessoa, ou você não tem certeza se tem esse nível de intimidade, chame sempre a pessoa de vous. E eu tenho certeza que se você seguir mais ou menos essas... E também, os brasileiros são mais táteis, né? Táteis, né? de Então, tocar, às vezes até de fazer mais aqui não tem gestos. um abraço tão agunchante. Exatamente. E outra coisa também que está ligada à formalidade é quando você vai num bar ou num restaurante, já fica a dica para você, além do que eu falei do vous, do bonjour e do s'il vous plaît, é que quando você vai num bar ou restaurante, não chega sentando numa mesa, tá? Não chega, escolhe a mesa e pega qualquer mesa. Espera o garçom vir até você, ou faz um sinal para o garçom, a garçonete vir até você, porque é considerado extrema falta de educação quando você escolhe a mesa sem perguntar ao pessoal do serviço quais são as mesas que estariam disponíveis para você. Às vezes por conta de uma reserva, às vezes por uma questão de organização do próprio serviço. Então, isso também é uma formalidade, né? Que faz parte do considerar a outra pessoa, no caso, considerar o serviço do pessoal que trabalha no restaurante. Até a gente poder integrar isso dentro da formalidade, a gente chega na hora. Isso, também. Não existe Enfim. essa questão de atraso muito grande, né? Mas não vamos mais nos atardar aqui, porque senão a gente vai passar um ano falando da formalidade. Qual seria a quarta coisa que te chocou? Na verdade, não foi bem um choque, mas eu quis trazer aqui, porque na verdade foi uma das coisas que mais me atrapalhou no início, quando eu cheguei aqui na França, a ter uma relação mais amistosa com as pessoas. Eu já sei. E a me sentir mais tranquila no cotidiano, que foi a língua francesa, né? Porque quando eu cheguei aqui na França, eu tinha já estudado 3 anos numa escola particular, numa escola tradicional,
lá em Recife. Eu passei 3 anos, eu concluí, eu cheguei até o nível avançado de francês nessa escola. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não arrasava tanto quanto eu pensava. Foi difícil. A comunicação foi bem difícil no início. Emily sabe porque a gente se conheceu, acho que umas 3 semanas depois de eu ter chegado, né? Sim, sim. E eu não entendi o que as pessoas falavam, eu não entendi o francês falado, muito menos o francês que era falado por pessoas da minha idade. Eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos, mais ou menos. Que usa gíria, que usa um francês bem atualizado da vida real. Da vida real. E eu não conseguia formar frases. Eu percebi que só o que vinha na minha cabeça era regra de gramática, era qual é o verbo que eu vou usar, era será que isso aqui eu faço o acorde, eu vou fazer a concordância ou não. Eu percebi que o meu cérebro não tinha sido preparado para me comunicar em francês. E isso foi um dos grandes choques que eu tive, e eu tenho certeza que muita gente tem esse choque também, e foi justamente por isso, pelo que eu vivi, que hoje a gente criou o curso de francês Método Afrancesados, que é nosso curso completo, que é focado unicamente no francês da vida real e no desenvolvimento das 5 habilidades do francês, que são falar, entender o francês falado, escrever, ler e pensar. Dentro do nosso curso, nunca a gente vai focar em decoreba de regra de gramática. Nunca a gente vai focar em decoreba de lista de vocabulário, porque eu sei, eu já vivi isso, e muitas das pessoas que procuram o nosso curso e que acabam fazendo o nosso curso já viveram isso também, de passar anos estudando, anos decorando, anos achando que está no caminho certo, e na hora de se comunicar, não sai nada, não consegue entender, não consegue falar, não consegue escrever bem, e tem dificuldades às vezes até na própria leitura. Então, falando aqui do meu curso, a gente vai deixar um link aqui, nosso curso, né? Se as inscrições estiverem abertas, você vai ver que as inscrições estão abertas. Se estiverem fechadas, você vai cair na lista de espera e você pode entrar na lista de espera. Então, isso é muito importante. A língua francesa. Se você vai morar na França ou num país de língua francófona, ou se você quer, por exemplo, fazer uma viagem ou fazer um passeio em algum país de língua francófona, a minha dica para você é que você realmente aprenda o francês da vida real, porque é como um mecânico, né? Por exemplo, quer aprender a dirigir, você quer comprar o seu carro e aprender a dirigir. Aí você vai ficar aprendendo o funcionamento do motor, o funcionamento interno de como funcionam lá as coisas do carro, ou você vai aprender a parte prática de como dirigir. Prática. A parte prática, o código, quais são os códigos que você precisa saber para poder dirigir bem, para poder estar ali funcionando, rodando, com naturalidade ali naquele trânsito. Você vai aprender a parte prática. É justamente nisso que a gente foca aqui no canal e principalmente no nosso curso. A parte prática, o francês da vida real. A diferença é que o nosso curso é um passo a passo. Você vai ter tudo o material, a equipe especializada para tirar suas dúvidas. Você vai ter a comunidade dos alunos, você vai ter o material para baixar, enfim, tudo o que você precisa para dominar o francês da vida real e falar francês com naturalidade. Parêntese. Vamos então, agora para o quinto ponto. Qual é a sua? Ué. O quinto ponto para mim é que eu achei os franceses muito diretos. Sim. Comparativamente com os brasileiros, com como a gente é no Brasil. Sim. Por exemplo, numa reunião de trabalho, eu trabalhei aqui na França mais ou menos 2 anos em escritórios de advocacia, porque na minha vida passada, antes de ser aqui chefe de empresa e professora de francês em afrancesados, eu era advogada em direito internacional e já trabalhei em Paris com isso, nessa área. E nos escritórios de advocacia, por exemplo, e eu sei porque conversando com amigos, até com a Emília, você não tem tanto small talk, aquela conversa de ficar conversando da vida pessoal, perguntar sobre o cachorro, perguntar sobre o irmão, antes de uma reunião de trabalho. Você senta e começa a reunião. Tem pausa para tomar um café, e lá você vai contar um pouco sobre o final de semana, mas na reunião é focar direto ao ponto, é verdade. Direto. Então, isso no início me chocou um pouco, porque eu achava às vezes que as pessoas não se importavam com as outras, e pouco a pouco eu percebi que não, tipo, os franceses são mais quadrados, mais cartesianos. O momento de reunião é o momento de reunião, e a gente vai aproveitar para falar só sobre as coisas de trabalho. E uma outra coisa também que está ligado para mim, essa questão de ser direto, é que as pessoas não misturam muito trabalho com vida pessoal. Então, por exemplo, um chefe meu ou uma pessoa do trabalho não vai me seguir no Instagram, por exemplo. Ou não vai pedir para ser meu amigo no Facebook.
isso não existe, tá? Mas a gente poderia tomar uma depois do trabalho, não, isso não Pode, tem e eventualmente, se você virar amigo e se criar uma intimidade, aí sim, depois. depois. Mas no Brasil, eu percebo que muitas vezes você faz até uma reunião de trabalho, uma reunião, uma pessoa que você viu uma ou duas Uhum. vezes, e já existia essa aproximação mais pro lado Total. pessoal. Eu trabalhei em uma agência de comunicação no Brasil, eu fiquei chocado. O primeiro dia já, todos os meus colegas de trabalho estavam pedindo no Facebook, para convidar no Facebook. E isso aqui Eu, na França não é assim. eu perguntei para você, é normal isso? Ele falou assim, É normal. E aí, isso para mim tem essa questão do ser direto aqui na França, que é não ser cartesiano, cada coisa na sua caixinha. Uma outra coisa também em relação ao ser direto, e que eu acho que é uma coisa que eu aprendi e que eu acho que seria bacana a gente aprender no Brasil também, é que às vezes a gente se desculpa por qualquer coisa. ah, ué, desculpa por qualquer coisa. Ah, desculpa aí por qualquer coisa. Olha, você se desculpa se você sabe que você fez algo de errado. Não vamos nos diminuir. Os franceses não têm essa mania de ficar se diminuindo, eles são diretos. Se eles fizeram algo de errado, eles se desculpam. Se eles não fizeram nada de errado, eles não se desculpam. E eu aprendi com isso, porque muitas vezes os franceses ficavam sem jeito, porque eu pedi desculpa por qualquer coisa e a pessoa dizia: Mas eu dei a entender que você fez algo de errado, eu que peço desculpa se eu fiz isso. Então, isso é uma coisa que eu aprendi aqui a dizer. Eu não fiz nada de errado, então por que eu estou me diminuindo e pedindo desculpa? Eu achei isso uma coisa interessante É. Tem um na pouco a cultura ver, tem um francesa. pouco a ver também com a formalidade, um jeito de ser, né? Um jeito de Isso. ser. É o lado direto com a formalidade, eu acho que está bem parecido. Para mim, eu me adaptei mais à questão de trabalho separado do pessoal e a questão do só me desculpo se tem alguma coisa a ser desculpada. Eu acho que as coisas ficam mais claras assim. Vamos agora para o Número 6. número 6. O sexto ponto é que eu achei que, em geral, o francês e a francesa são muito menos machistas do que no Brasil. Ou seja, mais feministas. Mais feministas ou simplesmente menos machistas. Ok. Para mim, na época que eu vim fazer intercâmbio aqui, meu primeiro contato na França foi para fazer um intercâmbio universitário. Eu fazia faculdade de Direito em Recife e vim fazer um ano aqui em Lille. Foi justamente quando eu conheci Emila. E eu tinha na minha cabeça que a mulher tem que se fazer de difícil, a gente não tem que mostrar nosso desejo e nosso interesse pelo outro e tal. E eu percebi que aqui na França não existe isso, basicamente. Que existe uma liberdade de afeto e, às vezes, até sexual muito maior, em que as mulheres não são julgadas pelo fato de elas quererem namorar e paquerar um cara, da mesma forma que os homens não são julgados também. Eu achei que tinha esse pé de igualdade que eu achei super interessante e que levei para a minha vida também. Acho que melhorou, porque, por exemplo, acho que meus pais, meus avós eram mais machistas. Acho que está evoluindo no sentido bom. Exato. Eu não sei se você colocou aqui para o pessoal Aqui. saber, menos machista. É disso que a gente Quando- está falando agora. Porque às vezes a gente começa a divagar e aí para outra coisa. Resumindo isso. Uma outra coisa também que eu percebi é que os casais, pessoas que, enfim, namoram, são muito menos ciumentas uns com os outros do que geralmente eu vejo no Brasil. Muitas vezes a pessoa namora há anos, e às vezes até casado, e naquela relação as pessoas não se permitem, por exemplo, a mulher sai sozinha para ir para um barzinho com a amiga, ou o homem sai sozinho para ir para um barzinho com um amigo, ou a mulher faz uma viagem no final de semana só com as amigas sem o marido. E aqui na França isso é muito mais comum. Eu acho que justamente pelo fato de não ter tanto esse. Eu não sei nem se é machismo, mas eu acho que as pessoas Independência. criam essa relação de confiança em que você não está sempre pensando que o outro vai ser infiel. Não sei se tem a ver com machismo ou não. Coloquei aqui nesse bolo, mas enfim. Você leva aí essa informação para você o que você quiser. É importante lembrar que você está falando de geralidade, obviamente, né? De tudo o que você está trazendo E aqui. tudo isso aqui é minha opinião e minha Opinião, experiência. experiência e geralidade, não é? Obviamente, para E tudo. outra coisa também que eu percebi em relação ao machismo por exemplo, no trabalho e na faculdade, eu nunca ouvi, de verdade, aqui na França, eu nunca ouvi ninguém fazer piada machista, diminuindo mulher, ou fazendo uma piada porque você é mulher e você dirige mal. Nunca ouvi. Inclusive, numa reunião de escritório, para mim, isso foi uma coisa que foi bem chocante, assim, na verdade, para todo mundo que estava participando. Eu fiz uma reunião no escritório de advocacia lá em Paris e o cliente era brasileiro. E eu participei porque a gente tinha alguns clientes que eram de outros países e como eu era brasileira, eu estava ali para
enfim, ser o ponto bicultural. E A ponte. a ponte, a primeira coisa que o cliente começou a fazer small talk e falar da vida pessoal dele, os advogados ficaram um pouco sem jeito, mas tipo, eu mostrei que era normal aquilo. E depois o advogado começou a fazer comentários a sobre a aparência de uma advogada que estava na reunião, dizendo: Nossa, você é muito mais bonita do que eu tinha visto você por foto e tudo mais. E depois começou a falar da aparência física de uma outra mulher, que ele até tirou o celular para mostrar foto, que era uma outra advogada brasileira de outro escritório. E os advogados, homens, não souberam o que fazer. Eu e a outra advogada, que era franco-brasileira, a gente meio que tentou acalmar o cliente. E, inclusive, os advogados, o sócio, ficou pensando em dispensar esse cliente por conta da falta de respeito que ele teve com uma das advogadas da equipe dele. Porque aqui não existe isso de você estar numa reunião de trabalho ou até em outro ambiente e você ficar fazendo comentários sobre a aparência de uma mulher. A não ser que a mulher tenha pedido a sua opinião ou que você esteja paquerando com ela e dizendo que ela é bonita. Ambiente de trabalho não é ambiente de paquera. Isso pode ser considerado, inclusive, como assédio sexual. Uhum. Então, foi uma situação assim de total choque cultural, que eu acho que mostrou bem essa diferença. Pessoalmente, prefiro a França nisso, porque ninguém merece ficar ouvindo comentário machista o tempo inteiro. Vamos agora para o ponto número 7, que esse vídeo está começando a ficar longo, que eu gosto de falar. E o ponto número 7 eu chamei de incentivos sociais, mas, na verdade, são ajudas do governo, né? Para quem não sabe, a França é um país considerado um país socialista, então tem muitas ajudas do governo que não existem no Brasil. Uma coisa, por exemplo, que me impressionou é que quando eu cheguei aqui como estudante, eu solicitei uma ajuda do governo que foi concedida para me ajudar a pagar o aluguel do meu apartamento enquanto eu estava estudando. E eu estava fazendo só um intercâmbio, o meu visto era só de 1 ano. E ainda assim eu recebi. E você vê que existe muito essa Uma bolsa. bolsa de estudo, ajudas sociais. Por exemplo, La Sécurité Sociale também, mas que é o SUS no Brasil, que também existe, só que aqui o sistema ele é um pouco mais abrangente do que o SUS. Todos os médicos estão ligados ao SUS daqui. E tem isso, e também tem a questão de, por exemplo, o seguro-desemprego, que aqui dura 2 anos, e é um seguro-desemprego que está muito mais condizente com o salário que você ganhava antes, incentivo para os novos empreendedores. E eu vejo que hoje em dia, eu vejo um lado muito positivo nisso. No início, para mim, foi um choque. Eu dizia, mas o governo está dando dinheiro assim para todo mundo. E hoje em dia eu acho isso super legal, porque, por exemplo, a gente não poderia ter criado afrancesadas se a gente morasse no Brasil, porque você criar uma nova empresa, uma nova atividade, mudar completamente sua área de trabalho, você precisa estar trabalhando e fazendo dinheiro enquanto aquele novo negócio, aquela nova empresa não te permite sobreviver. E aqui na França, graças a todos esses incentivos para novos empreendedores, a gente conseguiu mergulhar e criar afrancesados. E hoje em dia eu sou muito grata e pago o meu imposto também com um pouco mais de sorriso, porque eu sei para onde está indo esse dinheiro. E eu sei também que no momento que eu precisar, eu também vou receber ajuda, vou ter um retorno desse imposto pago e dessas cotizações sociais, como eles chamam, INSS, que a gente paga. Sociais, então vem do socialismo, é verdade. A França é um país socialista. Agora o ponto número 8, 8. que me chocou muito no Vamos. início, foi a quantidade de férias que tem nas escolas e faculdades. Muitas férias, então. Eu cheguei aqui para fazer 1 ano de intercâmbio, quando eu estava começando a me acostumar com o ritmo das aulas férias. Aí voltava. Para revisar. Aí eu viajava, eu passeava. Eita. Aí voltava às aulas, férias de novo. Gente do céu, o povo é férias o tempo todo, é férias de inverno, é férias de Páscoa, é férias de verão, é férias da La Toussaint, é férias o tempo todo. E, obviamente, que isso, para mim, era positivo, porque eu queria aproveitar, mas você tem que pensar também nos pais, quem tem criança. Mas na faculdade no Brasil, como é? Não tem férias? Tem, mas a gente tem férias no mês de julho, Não é? e a gente tem as férias de verão, que isso é férias de inverno e férias de verão, que geralmente é final de dezembro e mês de janeiro. E claro que tem feriados, né? Mas isso eu tô falando de férias além dos feriados, tá? Aqui na França. Muito bem. E tem que pensar nos pais das crianças, né? Coitados, que tem que dar um jeito de alguém cuidar das crianças durante todas essas férias. Agora vamos para o nosso ponto número 9,
que para mim era a questão dos banheiros. Assunto muito importante. Assunto muito importante, inclusive no nosso apartamento é assim. Praticamente todos os apartamentos aqui na França, a não ser pessoas que acabaram reformando e quiseram mudar isso, tem banheira dentro do banheiro. Isso é o mais comum. Aqui tem. Aqui, inclusive, tem. Então, tem banheira no banheiro e não um chuveiro, como a gente tem no Brasil. Claro que tem o chuveiro que está ali em cima. Mas dentro da banheira. Dentro da banheira. E tem isso. E outra, na verdade, o que mais me chocou não foi isso. Foi a questão de que muitas vezes não, 99% das vezes, a privada é separada de onde você toma banho. Graças a Deus. Então, você tem um banheiro para fazer cocô e xixi e você tem o banheiro para tomar banho. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, o banheiro para fazer cocô e xixi, ele não tem pia. A pia vai estar no outro banheiro. E muitas vezes, como é o caso da casa da tua irmã, por exemplo, tem o banheiro para fazer cocô e xixi com a privada embaixo, na casa, junto com a cozinha e tal. Só que o banheiro para tomar banho é em cima. Uhum. Aí, para lavar a mão, você tem que sair, você fez cocô, você tem que ir para a cozinha, Você lavar a sua mão de cocô na pia da cozinha. Geralmente tem também dentro do... Não da privada. sempre. Não é sempre, mas geralmente... Às vezes. Na casa do meu pai tá assim, na Tem. casa da minha mãe tá assim. Então... Mas para mim isso foi algo que me chocou, assim, de tipo, ter essa separação e de às vezes você não ter como lavar as suas mãos logo depois de ter dado a descarga. Aqui o que é legal é que posso fazer cocô e você toma banho. Isso. Sem se atrapalhar um outro. E a pessoa que toma banho não toma banho cheirando cocô. Então isso é muito positivo. Maravilha! Ó, a França é uma maravilha, né? Vamos agora para o 10º e último ponto, que é lanchar sanduíche no almoço. Sanduíche é... Eu fiquei bem impressionada com isso, porque no Brasil, pessoalmente, eu nunca tive costume de, por exemplo, na pausa do almoço do trabalho, nem da faculdade, eu comer um sanduíche. Para mim, almoço sempre foi a refeição mais importante do dia. Arroz, feijão, legume, quem come carne, carne, salada, algo realmente muito completo. E aqui na França, eu percebi no trabalho e na faculdade que as pessoas têm esse costume de comer rapidinho no almoço. Pegar um sanduíche, pegar uma saladinha pronta, comer mais rápido, uma coisa mais leve e comer de uma forma mais completa no jantar. Sim, mas um sanduíche de verdade, um bom sanduíche, tem tudo. Tem a proteína, porque geralmente você vai ter o pão, né, que é carboidrato, você vai ter a proteína, geralmente um presunto, queijo, você vai ter o queijo. Salada. A França é o país do pão e do queijo, então o sanduíche é uma coisa, tipo... Mas para mim foi um choquezinho cultural, porque eu ficava... E aí, a gente vai almoçar onde? Eu pessoal, não, aqui, ó, a gente pega um sanduíche. Sanduíche é almoço, para mim sanduíche é lanche, ou café da manhã. Mas, enfim, foi isso, era isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava, porque eu começo a falar, encontrar outras coisas para falar. Vamos passar 10 minutos falando, quase meia hora. Se você gostou desse vídeo, de saber das 10 coisas, diferenças culturais que eu percebi... Eu, pessoalmente, eu amei. Eu não sabia o que ia acontecer, gostei. Então, dá aqui o seu gema, o seu like, se você gostou. E se você quer aprender o francês da vida real, começar a aprender o francês da vida real com o pé direito, que é o francês que é falado aqui na França, como eu falei lá. Se você quer começar, a gente tem um mini curso gratuito, tá? Basta você se inscrever no Izinho. No Izinho, você vai criar numa página, deixa seu e-mail, apertar no botão e você vai receber as vídeos aulas na sua caixa de e-mail. Merci, Roberta, pelo témoignage, pelo depoimento da sua experiência aqui na França. Merci à toi pour ta participation et merci à toi aussi por ta patience d'entendre tout ça. Obrigada pela paciência de ter ouvido tudo o que eu tinha a falar aqui. E, claro, se você já teve algum outro choque cultural, alguma coisa que você achou diferente aqui na França, coloca aqui nos comentários para a gente saber. A gente vai ler, é bem interessante eu saber isso também. E a gente se vê no próximo vídeo. Terça que vem, 11 horas. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Tchau! Salut. Eu vou pensar fazer coisas que me chocaram no Brasil. Vou pensar. Pense.